Olá, fera! Nessa questão aqui a gente precisa tomar muito cuidado com algumas informações importantes. Por exemplo, vamos começar a questão aqui tentando encontrar as velocidades das partículas antes e depois da colisão, certo? Essa azul que está aqui, que no gráfico original está preenchido, eu vou chamar de partícula A. Então aqui é a partícula A, é o corpo A antes da colisão e aqui é o corpo A depois da colisão, certo? Esse outro que está aqui eu vou chamar de partícula B. Aqui é a partícula B antes e aqui é a partícula B depois da colisão. Quando eu colocar a linha, eu estou me referindo a depois da colisão. E com isso a gente pode calcular, sabendo que a massa das duas esferas aqui, dos dois corpos, vale 2 kg, a gente pode calcular as velocidades antes e depois da colisão de cada uma delas. Então, se a gente pega a partícula A, a gente tem que a quantidade de movimento da partícula A antes da batida, tá aqui, ó, antes da batida, a partícula A tem uma quantidade de movimento que vale 4. Como a gente sabe que a fórmula de quantidade de movimento é a massa, que é 2, vezes a velocidade, a gente pode calcular a velocidade da partícula A. A velocidade da partícula A está dando 2 metros por segundo, isso é antes da colisão. Depois da colisão, que eu vou chamar aqui de quantidade de movimento linha, depois da colisão, a quantidade de movimento da partícula A está valendo menos 2. Portanto, a gente sabe que a fórmula da quantidade de movimento é m, que é 2, vezes a velocidade da partícula A depois. A gente encontra que a velocidade da partícula A depois está dando menos 1 metro por segundo. Então está aqui. Já encontramos a velocidade da partícula A antes e depois da colisão. Vamos fazer agora a mesma coisa para a partícula B. Quantidade de movimento da partícula B antes da colisão vale menos 2, que é a massa da partícula B vezes a velocidade da partícula B antes da colisão. Portanto, a velocidade da partícula B antes da colisão vai dar menos 1 metro por segundo. E a quantidade de movimento da partícula B depois da colisão vale 4, que é igual a massa vezes a velocidade da partícula B depois da colisão. Portanto, a velocidade da partícula B depois da colisão vale 2 metros por segundo. E aí a gente pode parar um pouco para analisar as alternativas. Ó. Na primeira alternativa ele diz o seguinte: a energia cinética de cada, sublinha isso aí, cada esfera se conservou no choque. Vamos analisar. Quem é a velocidade da partícula A? Vamos olhar só para a partícula A, porque ele falou aí de cada, ele não falou do sistema, ele falou de cada. A velocidade da partícula A antes da colisão é 2 e depois da colisão é menos 1. Como a energia cinética depende da velocidade, a velocidade mudou, portanto a energia cinética da partícula A mudou. Mesma coisa para a B. Ó. Como a velocidade da partícula B mudou, a energia cinética da partícula B também mudou. Lembre que nessa alternativa A ele não falou do sistema como um todo. Ele falou de cada partícula. Veja, a energia cinética de cada partícula mudou, ela não se conservou, certo? A B é que os alunos ficam mais em dúvida, mas é a mesma coisa da A. A quantidade de movimento, sublinha mais uma vez, de cada esfera se conservou no choque. Não, a gente sabe que durante uma colisão, a quantidade de movimento total do sistema é que vai se conservar, não a de cada esfera. Repare mais uma vez que a quantidade de movimento ela depende da velocidade. Como a velocidade foi alterada, então, de cada partícula, a velocidade de cada partícula foi alterada. Então, a quantidade de movimento também foi alterada de cada partícula. Mas a quantidade de movimento total do sistema realmente se conserva, mas não é isso que ele diz na letra B. E a letra C, D e E, ele quer saber que tipo de colisão aconteceu aqui. E aí a gente lembra que para classificar o tipo de colisão, é importante que a gente calcule o coeficiente de restituição, que a gente viu em sala aqui, que a melhor forma de calculá-lo é através dessa expressão. VB' menos VA' sobre VA menos VB. VB', ó, tá aqui, ó, VB' é 2, o menos é da própria fórmula, menos o VA', que é menos 1, dividido por VA, VA é 2, menos da fórmula o VB, que é menos 1. Portanto, aqui vai dar 3 sobre 3. 3 sobre 3 dá 1. Coeficiente de restituição igual a 1, portanto, nós temos uma colisão perfeitamente elástica, certo? Perfeitamente elástica. Ok? Então tá aí a questão. Um forte abraço e até a próxima.